Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Se você descobrisse que uma grande dívida sua foi paga, como você reagiria? É sobre isso que nós vamos ler em Hebreus 10. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não são as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: "Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro." Primeiro, Cristo disse: "Não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas, embora sejam exigidas pela lei." Então acrescentou: "Aqui estou para fazer tua vontade." Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: "Esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente." E acrescenta: "E nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência." Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos o sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo.
Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esse pecado. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que diz: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancados. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que duravam para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Uau! Que texto magnífico! São tantas verdades extremamente extraordinárias que aqui no nosso momento Conecte-se eu preciso escolher pelo menos uma ou apenas uma. A verdade é que o que arde em meu coração é uma vontade de sair pelas ruas dizendo para as pessoas que elas foram perdoadas por Cristo, que Cristo concedeu perdão definitivo, que podemos todos nos relacionar, nos conectar e nos apresentar a Deus, porque Jesus nos amou e sacrificou sua vida para nos tornar perfeitos diante do Pai. Muitas pessoas, na verdade, têm dificuldade em se relacionar com Deus. Acreditam que seu pecado permanece separando-os do amor do Pai. Outras chegam a nem imaginar que existe esse amor. Mas isso tudo é uma mentira do diabo ou de sua irmã ou filha mais velha, chamada religião. Jesus providenciou o perdão de todos os nossos pecados de forma definitiva. Sim, por causa do sangue de Jesus, podemos agora nos conectar ao Pai. Isso é maravilhoso. Estando nós neste lugar, certamente receberemos a outra e maravilhosa promessa que a nova aliança nos concede: uma consciência transformada. Pois quem recebeu tamanho perdão de pecados através de tamanho preço pago pelo sacrifício de Cristo, certamente não pode continuar vivendo pecando de forma deliberada ou normalizada, pois reconhece o alto preço
que Cristo pagou por todos nós. Aliás, o próprio ato de estar nos relacionando com o Senhor vai nos impulsionar a nos parecer com Ele, para que o pecado a cada dia perca força em nós. Caso assim não seja, estaremos tratando com insulto aquele que morreu por nós. Estaremos tratando como comum e profano o sangue da aliança, diz o autor de Hebreus. Estaremos menosprezando o Espírito Santo que nos concedeu tamanha graça e com terrível expectativa de julgamento e de fogo intenso há para aqueles que insultam, tratam como comum e menosprezam o favor que Cristo nos concedeu. É por isso que continuamente precisamos ser lembrados do favor. Precisamos ser lembrados da dimensão do que Jesus fez por nós. Precisamos ser lembrados da gratidão imensa que deve reger os nossos corações. Para o escritor aos Hebreus, precisamos nos apegar firmemente e sem vacilar à esperança. Do que ele está falando? Que devemos sempre estar firmes na verdade de que fomos perdoados e da dimensão do quanto fomos amados. Isso realmente é muito transformador. Quando me esforçava para não pecar porque achava que Deus era furioso, nunca cresci muito e sempre tropeçava. Mas quando comecei a perceber que Deus me amava e por isso Jesus morreu por mim, me perdoando dos meus pecados, o pecado em mim começou a perder força e a cada dia perde mais, pois percebi o quanto eu fui agraciado. Depois, o escritor aos Hebreus diz que para que possamos crescer nesta promessa, nesta graça, nesta gratidão, devemos motivar uns aos outros. E daí ele diz: não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Ele fala isso porque precisamos estar inseridos numa comunidade de fé que creia nesse perdão, que nos lembre desse perdão, que nos motive a viver esse perdão. A igreja não deveria ser isto, um lugar para lembrar e ser lembrado que todos somos perdoados, um lugar onde as pessoas sejam lembradas da dimensão do amor do Pai e que Ele quer se relacionar com elas, um lugar para se chamar a uma vida de profunda gratidão e entrega, pois Jesus nos amou. Que assim possamos viver nos lembrando uns aos outros que todos fomos perdoados. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.